Bom, agora está gravando, né? Bom, registrando então que a gente está gravando agora, né? Hoje é dia 28 de setembro de 2020, são 8h14 e na aula de hoje a gente vai ver, na verdade, dois assuntos, né? Então a primeira parte da aula vai ser sobre o AES, que é o nosso Advanced Encryption Standard, e a segunda parte, eu vou interromper e reiniciar a gravação para a gente ter os dois vídeos, a segunda parte vai ser sobre modos de operação, vamos dizer assim, sobre cifras de chave simétrica. Então, nessa primeira parte, nesse vídeo, a gente está começando o assunto do Advanced Encryption Standard. Eu vou interromper aqui o meu vídeo, que está gravando meu rosto, meu vídeo frontal, mas vou continuar com a gravação da tela e do chat para ficar registrado no vídeo. Então, desativando a câmera. E aí registrando que, como sempre, vocês estão cientes de que essa aula está sendo gravada. Bom, nossa aula de hoje, então, começa com um assunto Advanced Encryption Standard, ou AES, e a gente já falou um pouquinho sobre o AES em aulas anteriores. Deixa eu acertar aqui o foco, melhorou, né? A gente já falou um pouquinho sobre o AES em aulas anteriores, né, especialmente na última, que é basicamente o sucessor, né, do nosso querido Data Encryption Standard. Né? O Data Encryption Standard é aquele padrão que foi definido na década de 70, e ao longo dos anos, né, e das décadas que foram passando, foi ficando evidente que em algum momento ele precisaria ser substituído, principalmente por alguns problemas fundamentais, né, do Data Encryption Standard, né, que a gente vai só resgatar aqui, problemas do DES. Quer dizer, quais são os problemas do DS? Né? O primeiro a gente já tinha enfatizado, né, na aula passada, principalmente, o tamanho da chave. Esse é o problema central em relação ao Data Encryption Standard, porque você com uma chave de 56 bits, e ainda reduzida na prática por conta dos ataques de criptoanálise que foram descobertos na década de 90, né, você começa a ter ataques viáveis, né, ao ponto de você ter, já na década de 90, alguns hardware custando, algumas ferramentas de hardware, né, custando aí da ordem de dezenas de milhares de dólares, talvez, sendo capazes de quebrar um DS na ordem de dias, né? Então, isso aqui é algo que foi contornado ou deu uma sobrevida ao DS por meio da implementação ou da definição do Triple DES, que a gente também estudou no final da aula passada, né? Mas que ainda assim não resolveu outros problemas associados ao DS, né? Ou coisas que seriam desejáveis para um potencial sucessor do DS. Né? O primeiro é a questão da implementação em software. E uma coisa que a gente talvez não tenha enfatizado tanto nas aulas passadas, né, mas as características do DS de trabalhar sempre com tamanhos assim, muito peculiares de blocos e operações muito específicas, elas não são muito otimizadas para as arquiteturas que você tem na maioria dos computadores. Né? Então você tem ali toda hora, uma hora você está trabalhando com uma chave de 56 bits, e aí você gera uma subchave de 48 bits, você tem que fazer rotações dentro de blocos da ordem do tamanho de 28 bits. Então,
você tem lá um shift left, um rotate left, na maioria dos processadores, talvez para um tamanho de 32 bits ou para um tamanho de 16 bits. Mas para um tamanho de 28 bits, você não tem processador nenhum que implemente isso de forma rápida, né? Então, em hardware, você consegue até construir hardware dedicado, né? Você tem operações ali de permutações que você consegue simplesmente com fios ou trilhas adequadamente construídas fazer essas permutações, por exemplo, mas em software a coisa não é tão eficiente. Uma outra coisa que a gente não discutiu muito, mas que é relevante, é o tamanho de bloco pequeno, né? Então, o tamanho pequeno de bloco. E aí, qual que é o problema desse tamanho pequeno de bloco? Assim, para uma cifra, isso talvez não seja tão crítico, mas em certas aplicações você gostaria de usar uma cifra para construir outras primitivas criptográficas. Então, por exemplo, a gente vai até ver muito em breve que você consegue pegar uma cifra e, a partir de uma cifra, construir um autenticador de mensagem. E aí, para esse tipo de aplicação, se você tem o tamanho do autenticador, é determinado pelo tamanho do bloco. E aí, se você tem um bloco pequeno, você acaba tendo um autenticador que é suscetível também a ataque de força bruta. Então, seria desejável que você trabalhasse pelo menos com blocos de tamanhos maiores, por exemplo, 128 bits, para você ter esses autenticadores de tamanho maior. E, finalmente, quando você considera um cenário onde você... E a gente, vira e mexe, a gente coloca esse fantasma aí, né, pairando, né, mas é algo que a gente tem que pensar sempre, né? No modelo em que você tem o famoso computador quântico, né? Eu vou anotar aqui. Vai caber aqui. Nesse cenário em que você tem um potencial computador quântico atuando sobre essas suas cifras de chave simétrica, um dos efeitos dos algoritmos que você consegue implementar no computador quântico, nas buscas que você consegue implementar no computador quântico, sem entrar muito em detalhe, mas eu acho que é um conhecimento geral que vale a pena mencionar aqui, é que, de certa forma, você reduz o espaço de busca de um ataque de força bruta a como se eu tivesse o tamanho de chave caindo à metade, né? Você consegue fazer uma busca sobre 2 elevado a k sobre 2. Quer dizer, o 2 elevado a k vira um 2 elevado a k sobre 2. Isso significa que, na prática, é como se você tivesse um tamanho de chave caindo pela metade. Então, mesmo em implementações onde você usa um triple DES da vida, que você chega a tamanhos razoáveis, né? Se você duplica ou triplica aquela chave de 56 bits, né? Você vai para 112 ou para 168, isso, né? Ainda assim, frente a um computador quântico, esse número é um número meio pequeno. Então, seria desejável um padrão onde você tivesse capacidade de operar em chaves de 256 bits. E aí você tem essa motivação que a gente já discutiu na aula passada para um sucessor do Data Encryption Standard, que é esse cara aqui que tem esse monte de limitações, né, que já ao longo das décadas foram ficando evidentes. E aí, na década de 90, você tem essa chamada para o que seria o novo padrão que ficou conhecido como Advanced Encryption Standard. Tá? Então, vou apagar aqui os nossos problemas do Data Encryption Standard e falar um pouquinho a respeito do que eram os requisitos, né, para esse Advanced Encryption Standard. Né? Na verdade, como é que funcionou? Né? O NIST, em 1997,
fez uma chamada por algoritmos. De certa forma, um processo que você poderia pensar que foi análogo ou similar ao que aconteceu na década de 70, né, por conta do Data Encryption Standard, mas a verdade é que o que aconteceu aqui foi um processo muito mais transparente, muito mais aberto do que aconteceu na década de 70. Foi uma grande evolução, digamos assim, em termos de procedimento de padronização. E aí, nessa chamada, o que o NIST fez foi dizer, olha, comunidade acadêmica e científica detecta... Ele não está conseguindo pegar o foco, né? Deixa eu... Estou vendo aqui que ele está perdendo o foco toda hora. Tá, você achou. Então, ele anunciou para a comunidade acadêmica e científica que, olha, faremos a substituição do padrão de cifra de chave simétrica, gostaríamos que vocês apresentassem as suas propostas. E os requisitos foram formais. Os principais requisitos formais foram em relação ao tamanho de bloco, que seriam blocos de 128 bits, e tamanho de chave. E até tem uma coisa interessante em relação à maioria dos algoritmos até então, que você teria que suportar 3 tamanhos possíveis, que seriam 128, 128 mais 64, 192 e 256. Então você teria que ter a possibilidade de suportar 3 tamanhos distintos de chaves conforme a sua aplicação de segurança, né? Obviamente, aplicações mais críticas, você buscaria tamanho de chave maior. E, finalmente, você tinha objetivos não tão... ou requisitos, né, não tão objetivos, né, relacionados à segurança e eficiência, mas que seriam objetivos que seriam avaliados dentro do processo de análise, né, dos vários candidatos. E aí uma coisa que já vale a pena eu comentar aqui com vocês é que, do ponto de vista de segurança, esse processo, naturalmente, foi uma chamada ampla, né, então passou por várias etapas. A penúltima etapa foi uma etapa onde ficaram 5 finalistas, e vale a pena dizer que todos os 5 finalistas são considerados algoritmos extremamente seguros. Assim. Então você poderia usar qualquer um desses algoritmos, RC6, tem um que é conhecido como Twofish, tem um da IBM, todos esses eram muito seguros. Eu diria, quem entende muito bem, conheceu muito bem o processo, disse que a escolha no final foi por questões muito sutis e muito associados principalmente à questão de eficiência de implementação nas diversas arquiteturas de hardware e implementações em software que foram apresentadas, né? Mas não que os outros finalistas não fossem seguros, tá? E aí, então, só para contar como é que foi a história desse processo seletivo, vamos dizer assim, né? Você teve essa chamada em 97, teve algumas etapas, né? Na primeira etapa você teve 15 candidatos, posso anotar aqui, né? Então você teve primeiro 15 candidatos selecionados. Para uma primeira etapa, desses primeiros 15 candidatos, foram selecionados 5 candidatos, e aí até que o finalista, que foi o campeão, é o que a gente hoje conhece como AES, né, que se chamava na época Rijndael, acho que o pessoal fala assim, Rijndael, que deriva, né, dos nomes dos autores, que eram Deming e Rijman, ou alguma coisa
nesse sentido. Eu acho que eles eram belgas. Eu nunca lembro se eles são belgas de fato, mas acho que eles são belgas. E então, esse foi o processo de seleção ou de escolha do AES, e vale a pena comentar que, de fato, foi um processo extremamente aberto, extremamente transparente, e se você pesquisar lá na página do NIST, você tem todas as chamadas, todos os requisitos, tem os registros dos questionamentos, dos cenários de ataques, das dúvidas em relação à implementação, tudo isso está muito bem documentado, o que é uma baita de uma evolução em relação ao DS, quando você tinha uma implementação, pelo menos a implementação e a especificação era pública, mas você não sabia, por exemplo, o critério de escolha daquelas S-Boxes, né? Que inclusive tinha um critério muito bem definido, mas que foi colocado lá, acredite, se você quiser confiar na gente. E aí um último comentário em relação ao AES, antes de prosseguir para a especificação do AES, né, é que realmente essa chamada atraiu a atenção de todos os principais especialistas, vamos dizer assim, em criptografia da época, né? Então, por exemplo, um dos 5 finalistas aqui era da IBM, que era a dona, digamos assim, né, a criadora do predecessor, que era o ES. O outro era o RSA, os laboratórios, né? Quem atua mais forte aí na área de segurança sabe que os autores do RSA, que são Rivers, Shamir e Edelman, que a gente vai estudar quando estudar criptografia de chave pública, tem essa grande corporação, instituição, né, que é o RSA Laboratories, que atua na área de segurança, que submeteu um outro desses algoritmos, né? Também teve algoritmo enviado pelo Birhan, que, entre outros, né, que é o autor daquele algoritmo de criptanálise do DS, e teve algoritmo submetido pelo Schneier, que é uma outra autoridade, digamos assim, na hora de criptografia, entre outros grandes autoridades, né? Então, é até curioso comentar que, na verdade, dentro dessas várias estrelas da área de criptografia, dá para dizer que esses dois belgas aqui, eles... aliás, se alguém quiser confirmar aí, já que vocês estão online aí também, se eles são belgas mesmo, para não falar besteira, eu agradeço. Mas eles seriam até os caras assim, menos badalados e acabaram ganhando, e talvez ganhando porque eles tinham uma proposta muito segura, mas com uma implementação extremamente simples, extremamente otimizada em termos de operações que eram executadas ao longo do belga, né? Obrigado, Augusto. Você sempre me salvando aí. Então, sim, implementações bastante otimizadas para o hardware que você tem disponível, hardware que opera em 32 bits, em 8 bits. Então, a gente vai ver aí agora, de fato, como funciona o nosso Advanced Encryption Standard, tá? Então, vou apagar aqui o nosso aspectos históricos, já passamos aqui do primeiro pedaço da aula. Vou apagar também aqui o título para a gente usar o máximo espaço aqui do nosso pequeno quadro. E vou começar fazendo aquela nossa visão de altíssimo nível, né? A gente começou o DS tentando entender como ele funciona em termos de tamanho de bloco e tamanho de chave, né? E em termos de tamanho de bloco e tamanho de chave, o que a gente tem, então, no AES, né, é uma cifra de bloco que opera sobre blocos. Lembra que a gente está chamando aqui, né, de X. Vamos desenhar logo as coisas mais importantes aqui, né? O X e o K. E aí, então, ele opera sobre blocos de tamanho 128. E agora eu vi que ele ficou meio pequenininho, 128. Deixa eu mudar a cor aqui. 128. Portanto, então ele recebe um bloco de 128 e publica, né, como saída um bloco de 128. E aquilo que eu comentei, né?
Isso vem da especificação, inclusive, né? Ele opera sobre chaves, ou usando chaves de tamanho 128, 128 com 64, 192, ou 256 bits. E aí a gente vai ver que na verdade a gente não vai ver, não além do que a gente está falando agora, né? Mas o tamanho da chave, no caso do Rindle ou do AES, agora já estou, isso dá uma especificação de requisitos do AES, mas é como ele foi implementado. O tamanho da chave define o número de rounds, né? Então, se você tem uma chave de 128 bits, você vai ter 10 rounds. Se você tiver uma chave de 192 bits, você aumenta para 12 rounds. E se você tiver 256, você aumenta mais 2 rounds. Vai para 14 rounds. Ao longo dos nossos exemplos e aliás, eu até esqueci que geralmente eu mostro uma animaçãozinha. Vou ver se eu acho mais pro final da aula, que é mais... A animação fica mais fácil da gente ver, mais resumida, né? Mas a gente vai ver um exemplo com 128 bits, mas obviamente é fácil você transpor a forma de operar para 192, 256, aumentando o número de rounds e obviamente aumentando também o key scheduling, que eu também já vou dizer que a gente tem esse conceito de key scheduling dentro do AES, né, que é aquele escalonamento de chaves, com a diferença que ele fica sendo chamado aqui de key expansion, né, mas é o mesmo conceito de você gerar subchaves para cada round, tá? Isso termina nosso primeiro nível, né, de divisão do Advanced Encryption Standard. O que a gente vai fazer agora vai ser abrir esse cara aqui e tentar olhar ao longo dos rounds o que está acontecendo, tá? Então vou apagar esse diagrama aqui e vou desenhar um diagrama um pouquinho mais ampliado, que é um diagrama onde eu tenho aqui uma trilha principal, que é o que acontece na esquerda, né? Eu vou mostrar o que acontece com o bloco que está sendo criptografado, e aqui na direita eu vou mostrar o que acontece com a chave, tá? Na parte principal do bloco, então, o que você tem aqui... Perdi um pouquinho aqui o espaço. O que você tem aqui, então, é a mensagem plana. Como eu comentei, ela passa por uma série de rounds. Acho que vou ter que encolher um pouquinho o tamanho desse round aqui. Acho que vai ser difícil. Eu tenho 4 blocos em cada round, então paciência. Então aqui eu tenho vários rounds acontecendo. Dentro de cada round, eu vou ter 4 operações que, de certa forma, vocês vão conseguir associar as operações que aconteciam dentro daquela função F do Data Encryption Standard. Porque são operações que têm as propriedades que a gente precisa que aconteçam, né, que estejam presentes para que uma cifra seja uma boa cifra, né? Que são transformações associadas a permutações que vão causar efeito de difusão, né? Quando você cria permutações, você faz com que o efeito de um bit se propague em muitos bits,
operações associadas à substituição de blocos de bits, que dão confusão, né, à sua transformação, e operações que dependem da chave, né, que são aqueles ou exclusivos com a chave criptográfica ou com a subchave de round, né, que também acontecia dentro daquela função F. Né? Então, para você ver como é que, mesmo depois de tanto tempo, a estrutura do Data Encryption Standard ainda inspira a cifra que a gente usa no nosso dia a dia. Tá? Então, vamos desenhar aqui essas caixinhas. Eu vou tentar fazer com essa cor aqui, que ela está mais fácil de desenhar caixinhas pequenas, que ela está com a ponta mais fina. Eu tenho que desenhar, então, 4 caixinhas aqui. Onde aqui eu tenho uma substituição de bytes. Aqui eu tenho um deslocamento, né? De linhas. Aqui eu tenho uma mistura de colunas. Eu já vou explicar o que é cada uma, só estou dando o nome, tá? E aqui eu tenho a combinação com a chave. Tá bom? Essa última aqui ficou bem dificilzinho de entender, né? Deixa eu ver. Combinação chave. Que é aquela combinação que acontece por meio do nosso ou exclusivo. E aí, uma das coisas que eu queria passar o nome para vocês, para depois explicar por que a gente está chamando essas coisas de colunas e linhas, quer dizer, onde é que coluna que é essa, tá? Tipicamente, isso aqui a gente já é bom já passar para vocês essa forma de olhar o bloco que está entrando aqui. Vocês lembram que a gente está trabalhando com blocos de tamanho 128 bits, né? Então, eu posso até escrever aqui para a gente não esquecer, né? Então, a gente tem aqui um canal. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Esse verdinho vai funcionar. 128. bits. Esses 128 bits, se você dividir por 8, dá 128 por 8, dá 1, sobra 4, sobra 8, 6. Certo? Essa é a parte mais difícil do curso, dividir 128 por 8. Então, isso significa que eu tenho 16 bytes. Então, em muitas das operações do AES, a gente vai olhar a nossa mensagem plana ou a mensagem que está sendo processada aqui dentro como sendo bytes que vivem dentro de uma matriz 4x4. Então, eu tenho aqui 2 caracteres hexadecimais, por exemplo, A3, B5, 8. Quer dizer, são bytes, 8 bits, né, que estão organizados numa matriz 4x4, somando meus 128 bits. E aí, dentro dessas operações todas que acontecem no AES, o que acontece é que às vezes eu estou operando no nível das linhas, às vezes eu estou operando no nível das colunas. Então é por conta dessa forma de você enxergar a mensagem plana ou a mensagem cifrada que está sendo construída.
E aí o que eu comentei, você tem aqui uma série de rounds, que eu gostaria de desenhar alguns aqui, mas não vou ter espaço, até o nosso último round, que na verdade não é um round completo, tá? Ele é um round que tem apenas três dessas etapas aqui, né, que eu estou dizendo de cada round, que são as etapas. Ele perde uma das etapas, né? Então ele perde, na verdade, o mix columns. Então você tem aqui o substituição de bytes. Você tem o shift rows, que é o deslocamento de coluna. Esqueci, eu estou usando o verdinho. Esse é um nome em inglês, tá? Estou aproveitando para deixar as duas notações. E você tem a combinação de chave, que agora eu não lembro como é que é o nome em inglês. Eu acho que é o add key. Add round key, valeu. Assim é fácil da aula, né? Tá. E aí, agora que eu estou falando dessas operações degeneradas, vamos dizer assim, no final das contas aqui eu tenho um round degenerado, né? Porque ficou faltando uma das minhas operações. Eu esqueci de desenhar aqui, mas antes do primeiro round, você já tem uma combinação com a chave, tá? Então eu vou ter que abrir um pouquinho de espaço aqui para colocar um combinação com chave. Que acontece antes do primeiro round. Então, eu tenho o meu processo de key scheduling, ou de key expansion, né, como a gente chama no AES, ele já começa gerando um um sub-K, que vai ser o que vai fazer essa primeira combinação com a chave, tá? Então, nosso diagrama é esse aqui, até o momento em que nessa etapa aqui de baixo eu tenho minha mensagem cifrada, né? Eu vou botar em preto aqui de novo. Ou meu bloco cifrado, né? Se você quiser ser mais explícito. E aí, obviamente, aqui em paralelo, eu vou ter a minha chave, que vai ter um monte de etapas. Aqui, deixa eu ver, pegar uma outra cor aqui. Que vai ter um monte de etapas aqui. Que a gente chama de, em conjunto, isso aqui tudo é a nossa key expansion, né? Que vai gerar as nossas subchaves K1, K2, K, vou chamar de N, porque esse N vai depender o número de rounds, como eu comentei com vocês, vai depender do tamanho da chave, né? Então, se eu tiver uma chave maior, ela vai ter 14, se tiver menor, vai ter 10 rounds. Essa aqui a gente
a gente fecha o segundo nível de visibilidade, né, de entendimento do nosso AES, né? Isso aqui, às vezes, não sei se o pessoal chama de transformação de chave. A gente vai ver como é que ela faz, como é que ela funciona, mas eu já adianto que, assim, ela lembra um pouquinho o que a gente faz naquele key scheduling do Data Encryption Standard, mas ela tem mais complexidade, porque ao invés de você fazer só permutações, aquelas rotações, você faz algum tipo de operação de substituição também. Você gera umas subchaves um pouco mais fortes, vamos dizer assim, né? mais complexas, que derivam da chave de uma maneira um pouco mais complexa. E aí, se eu quisesse fazer um desenho bem bonitinho, isso aqui seria o meu verdinho, né? Que é a minha trilha de execução. Bom, essa então fecha a nossa visão do AES, e agora o que eu vou fazer vai ser pegar esse round aqui e vou expandir e mostrar o que acontece de fato nessas várias etapas, né? E vocês vão ver que é bastante simples o que está acontecendo, bastante simples de entender, principalmente de entender o que acontece, ainda que algumas das regras, principalmente essa regra aqui de substituição de byte, a regra que você usa para definir qual é a substituição que você vai fazer, e na verdade na parte de mistura de colunas também, você tem alguma complexidade para construir essas regras, é fácil entender o que está acontecendo. É difícil entender a justificativa, vamos dizer assim. Mas é fácil entender o que está acontecendo. A gente vai discutir melhor agora nesse próximo diagrama aqui que eu vou desenhar para vocês, que é o quadro em que a gente vai expandir o round. Tá? Só para ficar completo aqui para o vídeo, eu vou botar aqui então, esse aqui é o round... N mais 1, né? No caso... aliás, N menos 1. Tá. Ou eu poderia chamar isso aqui de N mais 1 e chamar isso aqui de round N. Vamos lá, então, vamos pegar um desses rounds aqui e vamos expandir para entender o que está acontecendo dentro desse round. E aí, basicamente, o que eu vou fazer é pegar... primeiro, é bom a gente entender como é que a gente representa agora o nosso pacote, nosso bloco de entrada do AES, né? Como eu comentei com vocês, né? Então eu tenho 128 bits, que eu posso pensar como sendo 16 bytes, e esses 16 bytes eu organizo em... tá rolando uma pergunta aqui, quer dizer, o que define a quantidade de rounds é o número de chave, ou o tamanho da chave mesmo, isso aí já está respondido certinho. Então eu posso enxergar esse bloco de entrada como 4 blocos de 4 bytes. Então, já acho que não vai dar espaço aqui. Então, vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aí, observa que isso aqui, cada caixinha dessa aqui que eu desenhei é 1 byte, ou 8 bits. E aí a gente fica com aquele 8 vezes 16, 128. E aí o que eu comentei com vocês, perdi o foco ali, né? E aí o que eu comentei com vocês é que eu tenho etapas. Uma primeira etapa em que eu faço uma substituição, uma segunda etapa em que eu faço uma permutação, e essa permutação eu chamei de deslocamento de linha. Uma outra etapa
em que eu faço essa mistura de colunas, e finalmente, que é uma combinação interna, vamos dizer assim, que a gente vai ver mais ou menos como é que funciona, e uma última etapa em que a gente faz a combinação com a chave. Eu vou fazer um diagrama aqui para a gente mais ou menos ter uma visão de como é que isso aqui funciona. Então, basicamente, eu vou ter essa primeira etapa em que cada símbolo aqui, que é um byte, ele vai passar por uma regra de substituição. Então, eu vou sair de um... posso chamar de A0, vou chegar... Deixa eu desenhar esse cara aqui. Não, a substituição, ela é uma tabela, não sei se você perguntou, tá, Arthur? Mas a substituição, ela é uma tabela que vai dizer para cada bit de entrada qual que é o bit de saída. Então, é uma tabela que vai atuar no nível é como se fosse uma transformação de 2 a 8 para 2 a 8. Para cada sequência de 8 bits que aparece aqui, eu vou ter uma sequência de 8 bits aqui, mas eu posso pensar nessa sequência de 8 bits como sendo um byte substituído por 8, como se fosse aquela cifra de substituição, né, que a gente tinha visto. Então, eu vou ter uma caixinha de substituição que vai levar cada A0 num B0, digamos assim, né? Então, eu vou usar o azulzinho aqui. E eu vou fazer desde do B0 até o meu B15, né? Então, eu vou colocar um desenho último aqui, né? Então, o meu último cara aqui, que eu estava chamando de A15, vai gerar o meu B15. E aí, de novo, essa regra de substituição é uma coisa, você pode pensar como se fosse uma mega tabela aqui, onde para cada um dos 2 elevado a 8, né, possibilidades de bits a 0, né, eu vou substituir para uma das 2 a 8 possibilidades do meu bit B0. O que é interessante comentar bom, 2 a 8 assim, é uma tabela que você consegue implementar armazenar ela inteira, né? Porque são 256, né? Então, basicamente você ter uma regra de cada um dos 256 símbolos, né, que podem ser representados aqui, qual é o símbolo de saída. Não é nada, é uma coisa que você consegue implementar como o pessoal chama de lookup table, né, em inglês. Nível de bit. Não, cada um desses caras aqui é uma sequência de 8 bits. Então, como se eu tivesse 0, 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 1. Beleza? E aí eu vou dizer que o 0, 0, 0, 0, 0 vai para o 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, por exemplo. Isso, no nível de byte, né? São 8 bits. Eu consigo, então, implementar, isso é uma coisa interessante da ES, eu consigo implementar como uma lookup table, que é uma implementação que usa mais memória, porque eu tenho que guardar essa tabela. Mas ela é rápida no sentido de implementar, mas essa substituição, ela também tem uma caracterização em termos de uma operação dentro daqueles corpos de Galois, né, que a gente não estudou,
mas existe uma teoria dentro desses corpos finitos, dentro desse mundo de aritmética modular, vamos dizer assim, onde essa regra de substituição ela faz muito sentido, ela é implementada com uma operação ali dentro. Então você pode economizar em espaço se você puder pagar o preço de perder tempo executando essa operação, tá? Só para... Obviamente a gente não vai ter, nesse primeiro curso, a gente não vai detalhar os aspectos matemáticos que definem essa operação e por que ela é uma boa operação, tá? Mas, tipicamente, essas operações dentro dos corpos finitos, né, onde você tem esses módulos, elas tendem a gerar coisas interessantes do ponto de vista de dispersão, né? A gente viu, inclusive, que alguns daqueles geradores de números aleatórios, eles são definidos por meio de exponenciação e módulo, né? Bom, então essa primeira operação, acho que é essa que é a visão que eu queria passar para vocês, né, que é a substituição. A segunda operação, né, que é esse deslocamento de linhas, que eu falei que é uma permutação, ela é uma permutação que ela acontece também no nível do byte. Aliás, a gente vai ver que as operações elas todas acontecem no nível do byte, tá? E aí, como é que acontece? Então, você vai ter, de novo, 4 bloquinhos aqui sendo gerados. O espaço vai ficar muito complicado, mas vamos lá. 4 bloquinhos de 4 bytes sendo gerados. E aí, você também vai ter uma regra de permutação que é dada por meio de uma operação que, olhando esses bytes, ou esse bloco, desculpa, na forma matricial, você vai entender como sendo um deslocamento, né, um shift das linhas, né? Mas, na prática, o que acontece é que todos os primeiros blocos de cada conjunto, vamos dizer assim, de 4... Todos os primeiros bytes de cada conjunto de 4 bytes são mapeados para a mesma casinha, vamos dizer assim. O segundo, ele vem do segundo aqui, se eu não me engano. Só que aqui eu tenho o segundo. Aqui eu não tenho o segundo aqui à esquerda, então acho que ele pega esse cara aqui. Entendeu? É como se eu fosse pegar o próximo segundo, só que como não tem o próximo segundo é esse aqui, então ele vem daqui. Uma coisa parecida acontece com o terceiro, uma coisa parecida acontece com o quarto, que eu não vou conseguir desenhar, que o desenho vai ficar completamente louco. Mas assim, quando a gente vir a animação, a gente vai ver que olhando isso do ponto de vista de uma matriz, vai ficar muito mais claro o que está acontecendo. Depois eu tenho essa operação que a gente chama de mistura de coluna, tá? Então, você tem uma outra operação que acontece aqui, né? Onde as colunas, elas são, de cada bloco desse aqui, elas são combinadas por meio de uma operação também de multiplicação de matrizes dentro desse corpo finito, né, que a gente não vai estudar, mas pensa como sendo uma operação matemática que combina essas colunas dentro de um bloco desses aqui. Então, como é que a gente pode desenhar um diagrama aqui? Talvez assim, né? Acho que eu usar o rosinha para manter o padrão. E aí, finalmente, cada um desses blocos que é gerado, isso aqui acontece a mesma coisa, né? Então, vou ter uma outra caixinha aqui. Uma outra caixinha aqui. Uma outra caixinha aqui. Cada uma delas com seus 4 bytes, né?
Esses caras todos, eles são combinados. O que ainda está aparecendo? Deixa eu voltar o foco aqui. Eles são combinados com a chave KI por meio de um ou exclusivo. Esse que é a visão um pouquinho mais expandida, né, do que acontece em cada etapa, né, desse round. Né? Então você tem uma substituição que acontece no nível do byte, uma permutação que também acontece no nível do byte, uma operação, digamos assim, matemática que combina essas colunas aqui, também operando byte a byte, e aí um ou exclusivo, ou uma soma módulo 2, que aí você pode pensar que acontece bit a bit, ou pode pensar que acontece no bloco inteiro, né? Porque se cair, ele vai ter o mesmo tamanho desse subbloco, vamos dizer assim, de cada round. O que eu queria fazer agora com vocês, acabou que eu vou perder talvez um minutinho para achar essa animação, mas tem uma animação que é super compactada em relação ao que a gente viu aqui, e que dá uma boa noção do que tá, dessas operações todas. E aí, eu achei que eu acabei esquecendo de separar, mas faz sentido a gente perder um pouquinho de tempo. Vou pegar aqui na web mesmo. Eu acho que se eu botar aqui region da animation, provavelmente vai retornar, ó, a esse aqui. Que eu acho super didático. Inclusive, essa animação, ela está presente naquela ferramenta que eu comentei na aula passada, que é o CryptTool. Então, deixa eu aumentar aqui, só para... Eu deixei em tela cheia, agora eu perdi a visão do chat, tá, pessoal? Mas vocês estão vendo? Só se alguém puder confirmar se está vendo aí a tela cheia. Estou sim. Maravilha. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho a qualidade aqui. Foi. Então, assim, isso aqui é uma animaçãozinha assim, super bonitinha sobre as etapas do Rindle ou do Advanced Encryption Standard. E aí eu vou andando aqui e pausando quando for o caso. Né? Então, tem aqui os créditos, né? Aquela coisa que eu comentei com vocês, né? Que eu tenho basicamente mensagens planas e uma chave como entrada e a minha mensagem cifrada como saída. Aquilo que eu comentei, né, de que é interessante a gente observar a mensagem de entrada como um array, né, de 4x4, onde cada uma dessas células tem 2 hexadecimais, né, onde cada hexadecimal guarda 4 bits, portanto eu tenho 8 bits em cada célula aqui. Um comentário que eles usam, essa palavra que às vezes me falha, né, eles usam a expressão estado para dizer o estado exatamente em que você processou, em que se encontra cada uma das... o bloco, né, ao longo do processamento dele. Né, porque no momento em que ele está lá no meio de um round, não faz sentido chamar nem de mensagem plana, nem de mensagem cifrada. Né, então, ali no meio ele é um estado. E, ao mesmo tempo, eu tenho a cifra, a chave, né, desculpa, que nesse caso aqui a gente está assumindo o tamanho de 128 bits também, né, então ela está organizada da mesma forma. Né. Isso aqui é só aquele comentário, né, que se eu tenho 1 byte, eu tenho 8 bits, e aí eu tenho 2 blocos de 4 bits, onde cada bloquinho desse é um caractere hexadecimal. Né. Então, por exemplo, 32 não é o nosso 32 em decimal, né? É o 32, porque bom, em hexadecimal, né? Não tem mais o que eu explicar do que isso. Né? Então esse 2 é o 0010,
e o 3 é o 1101 na notação de binário para hexa. Continuar aqui, então. E eu não estou vendo o chat, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, usem o áudio, por favor. Aquilo que eu comentei, né? O estado vai para o processo de encriptação e a cifra vai para o escalonamento, né? Ele até usa aqui o key schedule, né? Às vezes o pessoal usa aqui expansion, no caso do AES. Aqui ele está usando o key schedule, mas é a mesma função lá do que a gente já viu no Data Encryption Standard. Eu deixei para não detalhar, nesse caso aqui, acabou que eu ocupei todo o espaço aqui do quadro com o processo de criptografia, mas vai ser bom porque o processo de key schedule fica bem claro aqui nessa animação. Então vamos ver ele rodando. Primeiro ele vai mostrar o processo de criptografia, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter esses 10 rounds, né? Observando que é aquele negócio, né? São 9 rounds inteiros e esse round reduzido, né? Cortado, né? Incompleto, que é o round final. Por quê? São 10 porque eu tenho o tamanho de chave 128. Aqui é o diagrama sobre como é que está acontecendo, né? Então tem lá os 9 rounds incompletos, que ele vai contar aqui, né, os rounds que tem as 4 etapas, e aí o 10º round, desculpa, os 9 rounds completos, que tem as 4 etapas, e o 10º round incompleto. Vamos expandir, então, agora essas 4 etapas de cada round, que a gente já viu, né, mas vamos lá. Primeiro tem a substituição. Aquilo que eu falei, né, a substituição, você pode ver como uma função que diz para cada um dos possíveis 128 números que podem estar numa célula dessa aqui, né? Porque eu tenho 2 elevado a 8 é 128. É isso? Não, desculpa. 256, foi mal. Para cada um dos 256, isso corrige inclusive aquela tabelinha que eu mostrei, né? Estou falando, o problema desse curso é só essas contas, dividir por 2 e por 4. Então, assim, se eu tenho 8 bits, ou 2 hexa, eu consigo representar 256, certo? 256 é uma tabela de 16 por 16, certo? 16 vezes 16 é 256, que vai me dizer para cada um dos bits, ou dos conjuntos de 8 bits de entrada, qual vai ser o bit de saída. Então, por exemplo, essa tabela diz que o 19 significa que eu tenho aqui... que não é o 19 decimal, né, ou é o 19 em hexa, eu vou ter que consultar o 1 e o 9 nessa tabela para saber qual é a substituição que eu vou fazer. Então, o 19 vai ser substituído pelo D4, que é o número que está naquela célula de linha 1, coluna 9. Mesma coisa eu vou fazer com cada um dos números que tem ali. Para isso, eu preciso dessa tabela de 256 entradas, né? E não de, como eu tinha dito, de 128 lá quando eu fui desenhar. Foi um erro de conta meu. Simplesmente essa é a regra de substituição. O shift rows é aquilo que eu comentei, né? Aquele padrão meio... que tem um certo padrão, né? Que eu não representei completamente para vocês, mas que diz para onde vai cada um daqueles bytes. Ele envolve uma rotação sobre as linhas, né? E o número de rotações, ou o comprimento da rotação, depende da linha. Então, a primeira linha você não roda, por isso que cada primeiro byte fica no primeiro lugar. A segunda linha você roda 1, a terceira linha você roda 2, é o que ele vai mostrar agora, e a quarta linha você roda 3. Só isso. Isso já é uma permutação. Esse mix columns, que é a operação que ficou mais, vamos dizer assim, esotérica, né? Mais obscura, né? Porque é justamente essa multiplicação dentro disso que a gente chama de corpo finito, né? O corpo de Galois, né? Que é uma forma de você fazer uma operação de multiplicação de matriz vezes vetor, mas que não é a nossa multiplicação clássica sobre inteiros, né?
mas que tem uma forma muito bem definida de você fazer essa conta, né? E aí você faz as suas operações coluna a coluna. E, finalmente, aquilo que é mais fácil da gente entender, né, que a gente está fazendo desde as cifras de string, que é o ou exclusivo bit a bit, né? Óbvio que ele está olhando ali no nível do byte ou do caractere hexadecimal, mas é uma coisa que acontece bit a bit. Isso acontece em todos aqueles rounds, sendo que o mix columns não acontece na última etapa. Isso aqui, quem quiser pegar o vídeo pode exercitar aí para ver o que está acontecendo e pegar aleatoriamente algumas etapas para ver se as contas estão fechando direitinho. E agora a gente vai para a expansão da chave, para o escalonamento de chave. E aí a regra é o seguinte, você tem aí um processo de geração de subchaves, onde você opera com um padrão que se repete a cada 128 bits, né? Ou a cada 4x4 bytes. Então, a primeira coluna que você gera, digamos assim, para o próximo bloco de subchaves, você faz uma rotação, uma substituição, que acontece byte a byte, e uma combinação que envolve a quarta coluna anterior e envolve uma constante, onde essa constante ela é definida no próprio padrão, tá? E ela tá esse rcon aqui, que é o que está sendo guardado aqui como referência, tá? Então, de certa forma, você tem um processo aqui que ele é mais complexo, ou ele gera mais complexidade, né, do que no caso do DS, né, onde você tem só permutação. Aqui não, você tem permutação, substituição e combinação com uma constante. Pelo menos para gerar essa primeira coluna. As próximas colunas você vai ver que são mais simples. Você simplesmente combina com a terceira coluna para trás, né? 1, 2, 3, faz um ou exclusivo e joga para cá. Aí 1, 2, 3, faz ou exclusivo e define o próximo. 1, 2, 3, faz ou exclusivo, define o próximo. Agora, para gerar o próximo round key, você faz aquele processo todo de rotação, né, que é uma permutação, substituição e combinação tanto com o anterior quanto com essa constante aqui, para gerar o primeiro. E aí os próximos são só o exclusivo. E aí esse padrão vai se repetindo, e vai se repetindo conforme for a minha necessidade de geração de subchaves. Até gerar a minha última subchave de round. Essa é uma visão aí mais animada, né, dos diagramas que a gente fez aqui. Eu acho que vale a pena a gente, de qualquer jeito, passar por um passo a passo como um diagrama desse no quadro, né, antes de ver a animação, né, para a gente um time mais adequado em relação a entendimento, eu acho, do AES. É uma cifra que a gente não entende, digamos assim, completamente num primeiro curso de criptografia, porque fica faltando essa teoria dos corpos de Galois para entender como funciona essa regra de substituição, né, como é montada essa tabela de substituição, e como acontece essa operação de mix columns, né, aquela multiplicação de matriz vetor que eu comentei com vocês. Mas eu diria que é um entendimento suficientemente aprofundado para quem está fazendo aí o primeiro curso de segurança da informação, que não é um curso de criptografia, né, que é um curso de visão geral sobre quais são os principais algoritmos criptográficos. Com isso, eu acho que eu termino o que eu queria falar de
Advanced Encryption Standard, né? Vale a pena comentar que hoje ele é um padrão de fato para cifra simétrica, então, assim, cifra de chave simétrica, né? Então, tudo que a gente usa tudo, assim, a maioria absoluta do que a gente usa nos nossos sistemas computacionais, em aplicações web, em videoconferência, eu diria que quase tudo provavelmente vai estar em cima de um algoritmo baseado em AES. Obviamente você usa a criptografia de chave pública para estabelecer chaves, às vezes, né? Mas na hora que você está rodando a cifra simétrica, provavelmente é o AES, né? O Triple 10 ele fica como aplicação em algumas aplicações específicas, principalmente eu vejo quando você tem hardware, né? Então, aquele negócio que eu citei na aula passada, né? Cartão bancário, passaporte eletrônico, e aquilo que eu comentei, né? Às vezes você encontra algumas aplicações que usam alguns daqueles 5 finalistas, né? Tipo o Twofish, Serpent, né? São algoritmos que são bastante seguros, né? E que às vezes encontram aplicações em aplicações específicas, né? Encontram uso em aplicações específicas. Mas, assim, a grande referência para a gente de cifra de chave simétrica hoje é o Advanced Encryption Standard. E aí, com isso, eu termino o que eu queria falar de AES, e eu não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer. Então, eu vou encerrar a gravação para, na próxima gravação, já ficar separado certinho o próximo assunto, que é que é o modo de operação, são os modos de operação. Interrompendo a gravação agora.